Fala pessoal, professor Igor aqui para mais um vídeo do nosso canal. Deixa eu arrumar aqui. Isso. Pessoal, o vídeo de ontem eu vi que o formato não ficou 100% do jeito que eu queria, né? Gostaria de agradecer aos inscritos aí que me deram um toque, né? Você que não me acompanha ainda pelo Instagram, a gente troca muita ideia lá no Instagram também. Lembrando que hoje, quarta-feira, 15 de abril, às 8 horas da noite, nós temos uma live com o Padre Sergilson, amigo meu de longa data, que a gente vai falar um pouco sobre vocação, né, discernimento, assim. Eu já passei um tempo no seminário salesiano de Dom Bosco, né, e o Sergilson, eu conheço ele há muito tempo, quando ele estava para ser ordenado padre ainda, sacerdote, e hoje a gente vai falar um pouco disso, né, eu, do ponto de vista do matrimônio, né, que sou casado, e o padre Sergilson, né, o nosso sacerdote, que vai falar um pouco dessa vida sacerdotal também. Bom, o vídeo de hoje a gente vai mergulhar em um dos períodos mais fascinantes e violentos do Império Bizantino, tá? Que vai ser a dinastia Isáurica. Essa dinastia Isáurica ela vai governar de 717 e 802. Tá? Tô com a minha colinha aqui, como você sabe. Não esqueça de deixar o seu like, de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo. Quase chegando aos 200 inscritos. Ajude a gente a chegar na meta aí de 200 inscritos. Lembrando que hoje à tarde talvez tenha live. Vamos ver a disposição, né? Estamos fazendo live aí de tarde. Às vezes jogando, não esqueça de deixar o seu like. Bom, a gente vai usar como referência o historiador Georges Minoir, né? Minoir, como você preferir chamar, que vai escrever o livro aqui, A História da Idade Média. Eu gosto muito dos livros deles, apesar dele ser... Ele é um pouco abusado na fala dele, né? Um pouco ousado. Bom, por que eu resolvi gravar um vídeo desse período em específico, de 717 a 802? Porque é o que a gente vai conhecer como a Glória do Oriente, né? Mas é uma glória que vai custar muito caro, né? É um império que, ao mesmo tempo que produzia teologia refinada, uma teologia muito moderna para a época, e obras de artes também, era um palco de certas cegueiras forçadas teologicamente aí, né? Nós temos mutilações e temos uma guerra civil religiosa que vai durar décadas no Oriente, né? Então vamos entender a ascensão de Leão III, né, que vai mudar o curso da história, e por que a questão das imagens, né, quase destruiu o Império Bizantino. Essa questão das imagens aí que vai ser a iconoclastia, né, que o bizantino ele acreditava literalmente que aquela imagem era o santo vivia naquela igreja. Então tudo começa em 717 com Leão III, ou Isauro, né? Vale lembrar que na Idade Média as autoridades vão receber títulos também. Ele assume o poder, o império estava um caos, mas Leão era um soldado nato, né? Ele já tinha participado, ele salvou Constantinopla do grande cerco árabe que a gente vai ter logo no primeiro ano de governo dele, e para garantir que o império sobrevivesse, ele vai reformar tudo. Ele vai dividir o território no que nós chamamos de temas, meio que distritos militares, que eram governados por generais, então era de ordenação militar, eram chamados de estrategos, né? Isso deu uma eficiência para o exército, porque vai ficar mais espalhado, mas também vai criar problema, né? Os generais tornaram-se tão poderosos que viviam conspirando contra o Leão III, né? Então ele vai ter esse problema aí também, porque ele vai dar muito poder na mão dos subordinados dele. A vida também era muito dura naquele período, tá? O Império estava sofrendo com peste, ataque constante dos búlgaros, e as cidades começaram a ser abandonadas e populações inteiras foram movidas à força para preencher espaço vazio, né? Então é uma vida dura, né? Às vezes alunos perguntam a respeito da Idade Média, direto eram cidades sendo abandonadas, tentando a vida de outra maneira, né? E daí que entra a iconoclastia. Quando o assunto é o Leão III, né, não é guerra o foco dele, tá? Quando isso é cobrado em vestibular mesmo, o Leão III o foco dele não é a guerra, mas sim a religião. Em 726, ele vai iniciar a iconoclastia. Bom, o que é a iconoclastia? Iconoclastia literalmente significa destruição de imagens. Tá? O estopim disso é quando ele manda retirar a imagem de Cristo, que ficava acima da porta de bronze do palácio, né? Uma imagem que era tradicional no Império Bizantino, a imagem de Cristo, e substituiu ela por uma cruz. Aí a reação foi instantânea, foi imediata, né? A multidão ficou enfurecida e matou o oficial que cumpria a ordem, né? O oficial que estava lá trocando, ele foi morto pela população
E, bom, daí virou uma crise generalizada. Por que ele fez isso, né? Por que Leão vai tomar essa decisão? Ele acreditava que isso estava muito ligado à superstição e idolatria. Tá? Ele vai associar isso a uma idolatria, algo que é condenado pela Bíblia, inclusive, né? Além disso, ele também queria enfraquecer os monges, que tinham uma influência enorme sobre o povo, né? Um poder intelectual. Então ele queria enfraquecer os monges que tinham um poder, uma influência sobre o povo através dessas imagens. Para o imperador, ele era o representante direto de Deus na Terra. Ele não aceitava que a devoção popular fosse voltada a outra pessoa que não a ele, entendeu? E ele não gostava que isso escapasse do seu controle. E se a gente tem Leão III começando a briga, né, o filho dele, Constantino V, vai levar ela ao extremo, vai levar ela em outro patamar. Né? Ele vai ficar conhecido como um inimigo assim voraz dos monges, né, um inimigo feroz dos monges. Em 754, ele convocou um concílio, né, que seria um conselho, para declarar que qualquer representação de Jesus era uma heresia. Eu vou até me arrumar aqui para continuar falando disso daí, tá? Ele vai promover um concílio e vai dizer que a imagem de Cristo, né, é voltada para a idolatria. Então, vai ser uma heresia. O argumento dele até que era lógico, tá? Mas era implacável, né? Se você tenta pintar Cristo ou está tentando representar a divindade, né, o divino, o que é impossível, ou você está separando a natureza humana da divina. Né? Então o que acontece? Isso vai gerar uma onda de perseguição que assim, se torna uma guerra civil lá em Constantinopla, em Bizâncio. Né? Muitos monges vão fugir de lá ou foram torturados. Vai ter uma perseguição religiosa muito grande com os monges e essa crise não vai ficar só em Bizâncio. Né? Ele vai causar o afastamento definitivo do Papa em Roma. Né? O Papa de Roma vai se afastar totalmente dele. E porque o Papa ele não vai aceitar essa questão da destruição de imagens, né? Essa iconoclastia. E daí o Papa passa a procurar proteção no rei francês, né? E isso só acelera o que daqui a pouco a gente vai ter, que a gente chama de cisma do Oriente, né? Então isso só acelera o processo. E daí que entra a reviravolta, né? A história dá uma reviravolta em 780 com a chegada de Irene, que é a viúva do Leão IV. Tá? Ela vai assumir o poder em nome do filho dela de 10 anos, ela tem um filho de 10 anos, que é o Constantino VI. Irene assume e ela era uma defensora das imagens. Tá? Em 787, ela vai convocar outro concílio, esse daí o concílio de Niceia, que vai restabelecer a veneração aos ícones, separando a adoração que só pertence a Deus. Percebe como existe essa diferença? Imagens é veneração, enquanto de Deus é adoração, justamente para fazer essa diferenciação, tá? Mas isso cobrou um preço dela, né? Lógico que isso cobrou um preço dela, tá? Ela vai sofrer muita perseguição por conta disso, vai sofrer uma perseguição política muito grande, e daí isso vai caminhar para uma guerra civil muito violenta, que vai custar muito, porque as pessoas literalmente acreditavam que a imagem, ela representava o santo que era dedicado a essa igreja, tá? Então a gente vai ter esse vendaval acontecendo coisa de 200 anos antes do cisma do Oriente. Né? Então você percebe que as coisas não acontecem do nada. Existe todo um processo que encaminha para isso daí. No caso do cisma do Oriente, vai ser o período aí exáurico, que vai ser aí com Constantino e com Irene. Beleza? Não esqueça de deixar o seu like, compartilha esse vídeo, comenta aí se você quer ver algum assunto. Falei um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, posso falar mais coisas a respeito disso. Estou falando agora um pouco de Idade Média, a gente vai entrar bastante nessa Idade Média. Então, se você tiver alguma ideia de assunto, deixe o seu comentário aí. Não esqueça de treinar, fazer um exercício, um esporte físico que você goste. Cuide da sua saúde e até o próximo vídeo. Tchau!